Áudio tá ligado. Bem, Tá ligado. o áudio também. Bruno Silva. Pronto, pode falar. É, eu concordo. Bom dia, Raquel, tudo bem? Bom dia, professor. Tô bem, o senhor? Tudo bem, estamos aí de volta no Bate-Canal, né? Estamos sim. Obrigado pela sua presença. Nada. Não sei se temos Karina Rabelo, né? Alô, Karina, tudo bem? Tudo bem, professor. Acredito que essa plataforma do Zoom é o ideal mesmo para as aulas. Como é? Eu acho que essa plataforma do Zoom é a melhor opção mesmo para as aulas. Foi uma boa escolha. Eu também estou gostando. Você me ouve bem? Te ouço perfeitamente. A gente vai fazer umas provocações bem interessantes aí para vocês, porque eu não acredito muito, isso eu estou dizendo, em ensino de memorização, né? Eu acho que as coisas vão mudando rapidamente, então a gente tem que ter mais a capacidade analítica do que qualquer outra coisa, né? Então, é um processo. Isso vai valer, inclusive, para as avaliações, que serão análises de textos, que serão... Não vai ter aquela perguntinha cretina que demandaria, desculpe a coisa, mas demandaria também uma resposta cretina. Obrigado pela sua presença, Karina. Adriele? Alexandre? Ninguém precisa. A gente computa essas presenças, né? Vai estar na gravação. A gente já está com gravação e com aquela memória expandida, né? Tá bom? Gente, essas aulas estão sendo gravadas e depois vão ser disponibilizadas para vocês. Mas isso não supre a presença. A gente não pode fazer um curso de leitura de textos, né? Então, a gente está computando as presenças de vocês para que a gente possa avaliar o interesse mesmo de vocês pelo curso. Isso é um componente... Então, eu espero que vocês se engajem. Eu tento fazer uma aula menos formal e mais leve na medida do possível, né? E tentar não passar conhecimentos muito específicos que vão mudar com o tempo, mas passar questões mais gerais e de validade mais universal, né? De validade universal. E, na última aula, nós falamos, nossa última, chamar assim, é a minha que está instável, a minha conexão não, de Alexandre.
né? Então, vocês me ouvem bem? Todo mundo me ouve bem? Tranquilo? Ótimo. Então, na aula nós falamos, por exemplo, da questão da legalidade, e que é vista tradicionalmente como um princípio. Nós vamos ver depois o que é que são princípios. Eu já adianto uma pequena pista para vocês de que os princípios, a linguagem é um pouco rebuscada, são autopoéticos, ou seja, se sustentam em si mesmos. Não me perguntem por que você quer mais liberdade, porque você diz, porque eu nasci para ser livre, porque a liberdade é a essência do direito. Onde não há liberdade, não há direito. Por exemplo, por mais brilhante que seja o sol, ele não tem liberdade para dizer que amanhã ele não brilha, né? Então não faz sentido criar uma norma jurídica sobre o brilho do sol, né? Ou sobre o florescer das plantas, ou sobre o desenvolvimento dos animais, porque ele não segue normas jurídicas, né? Não há um direito que possa existir sem liberdade como prius da existência humana, né? Como prius da existência humana. Então, eu tenho que construir algumas premissas, não é, que são fundamentais. E uma delas que eu acho que vem sendo muito mal respondida durante todos os cursos é, na verdade, complexa. O que é o direito? E aí o sujeito diz assim, é um complexo de normas que rege a vida dos cidadãos em sociedade, etc, 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 né? Estou aqui com o meu assistente Siri, que está insistindo em copiar todas essas coisas. Encontrei isso na internet sobre regem a vida dos cidadãos. Ele disse que encontrou isso na internet, o que rege a vida do cidadão. Eu não perguntei nada a ele, mas eu já desliguei para que ele fique quietinho. Ele está dispensado dessa aula. O Siri, que é o assistente virtual de um computador, de um celular, que eu não vou dizer a marca, porque não está patrocinando essa aula. Tá? Então, e o que é, afinal de contas, o direito? E o que é que difere o direito da psicologia, da história, desse tipo de coisa? Eu vou contar uma historinha a vocês. Vou contar uma historinha, os shoppings já reabriram em Salvador, e eu acho que na maioria das cidades que os tem. Então, eu, virtualmente, claro que não me arrisco ainda em aos shoppings, flagrei a seguinte situação. Acompanhem comigo. Um cidadão entra numa joalheria e imagine, sem que o vendedor perceba, ele subtrai uma joia valiosa. E ali estava observando atentamente um indivíduo que chama o outro e diz, olha, você está vendo aquele cidadão que saiu ali? Ele acabou de levar uma joia. Disse, foi? Disse, foi. Disse, pois é. Eu, que sou sociólogo, interpretei esse ato como uma tendência de aproximação de um símbolo de mudança de classe social. E o camarada disse, como assim? Explique. Ele disse, olha, a joia é um sinônimo de quem está in. É um sinônimo de valorização do indivíduo na sociedade. Quem pode usar uma joia porque tem alguma condição econômico-financeira. Então, ele quer, na verdade, exibir esse sinal social. Imagine, por exemplo, que alguém está com um anel de diamante, né? E ele quer, no mínimo, dizer que tem condição de ter um anel de diamante, né? Então, ele está buscando não um pão, não um alimento, mas ele está buscando uma valorização social. E aí o outro diz, puxa, eu estou achando sua interpretação muito limitada.
Eu sou um historiador marxista antes da queda do Muro de Berlim, né? E tem as minhas decepções, mas eu acho que o que ele está sendo é um catalisador das mudanças. Ele está trabalhando para que todos nós nos convençamos de que não há propriedade privada, de que não há propriedade privada. Então, ele é um grande herói. Ele é um indivíduo que está violando as regras da propriedade privada para mostrar que a propriedade deve ser coletiva. E a transgressão é o papel das mudanças sociais. E nesse ponto ele tem um pouco de razão. Por exemplo, a escravidão só acaba a partir da luta, da fuga dos escravos, da capoeira, que ora era luta, e quando os senhores chegavam se transformava em dança, etc. Então, a transgressão que esse cidadão heróico, com risco da própria vida, faz é para nos incentivar a buscar a propriedade coletiva. E essa é a minha visão histórica do processo. Vocês vejam como num shopping tem uma rodada de intelectuais muito importante, né? Vocês pensam que só tem gente para comprar ou para tomar cafezinho nos quiosques? Não. Já apresentamos a vocês um sociólogo e um historiador em pleno shopping. E aí entra um psicólogo, e o psicólogo diz, claro que está explicado, isso é um trauma na infância, localizado na infância, isso está no livro 15 de Freud. Brincadeira, eu não sei, eu sei que eu tenho uma coleção que já dei uma olhada de 28 volumes Freud, né? Mas ele diz, isso é um trauma de infância, o que levou a uma cleptomania. Ele não precisa disso, o sabor dele é ter, na verdade, correr um risco, entendeu, Maria Domingas? Veja bem, Alexandre, Adriele, vejam, o que o psicólogo diz é que a cleptomania é um fenômeno que se instaura provavelmente na infância e na adolescência, decorrente de um trauma, como, por exemplo, ele diz, olha, jogadores de futebol, e aí sem nenhum preconceito, costumam ter infâncias pobres. E na idade adulta resolvem comprar videogames ou tem aquele sonho do carrão e compram logo um carrão, etc, etc, etc. Né? Como aspiração. Só que nesse sentido é uma aspiração que não é rigorosamente maléfica, pode até desorganizar as finanças dele, mas a do cleptomaníaco ela gera. Mas a interpretação do psicólogo foi essa. O sociólogo dizia, bom, a tendência de ascensão nas camadas sociais, porque o indivíduo tem símbolos que representam um status, né? Então, esse status nas castas era evidente, viu, Renata? Esse status nas castas. Está ouvindo, Renata? Renata, você me ouve? Ouço sim. Ah, tá bom, tá certo. Então, um símbolo de ascensão nas classes, como nós tínhamos as castas, onde os descendentes da cabeça de Brahma vestiam uma roupagem, do tronco de Brahma vestiam outra roupagem, das pernas de Brahma uma outra, e os párias não tinham roupagem nenhuma. Isso permaneceu, por exemplo, no Exército, onde os generais usam uma espécie de uniforme, os sargentos usam um uniforme diferenciados e você consegue visualizar pela roupa. E esse é o sociólogo falando, né? Então, e a joia é um sinônimo de ostentação e de que alguém está na classe mais alta. E ele aí completa a frase. Eu estava ouvindo muito atentamente esse sociólogo, porque ele disse, por exemplo, aqui que é o Palácio da Moda, um shopping,
a moda é um desses fenômenos. A moda é para mostrar quem é classe média alta ou alta. Por quê? Por que a moda muda tão rapidamente? Nós temos aqui moda de inverno, moda de verão, etc, etc, etc. Diz o sociólogo ainda, que foi o primeiro a ver o fenômeno. É porque quando a classe baixa acompanha a moda, ela já está na hora de ser mudada, né? Então você tem modas de meia estação, Raquel. Você tem modas de meia estação. E eu acho que nós não sabemos nem qual é a estação, precisamos saber no jornal. Olha, dia 21 de setembro, o jornal me avisa que chegou a primavera. Eu acredito que todo mundo comemora e tal, mas sinceramente não vejo mudança nenhuma e realmente parece que não tem. Eu acho que a única estação bem conhecida no Brasil é a estação rodoviária, né? Então, mas nós temos tendências de meia estação, como se, na verdade, é só um truque para que as pessoas adiram a roupa que está aqui. A moda até volta atrás, volta em 2 décadas, em 3 décadas, e aí depois ela retoma. O importante é que ela mude, não a moda estável, porque senão ela perde o papel de diferenciador de classes. Olha como é profunda essa visão do nosso sociólogo. E aí vem o historiador, vem o psicólogo e chega um economista. Disse, eu estava ouvindo aqui, pois não, participe, qual é a sua formação? Disse, eu sou um economista. Então, eu vejo esse fenômeno de uma forma simples. Isso é um embrião inflacionário. Como um embrião inflacionário? Como, Guilherme, um embrião uma fração de inflação? Como, na verdade, o embrião da inflação? Isso é simples. Esse custo vai ser redistribuído com todos os nossos usuários, porque, na verdade, a contabilidade dessa joalheria vai fechar com um déficit que ela precisa superar de algum modo. Então, ela vai elevar 2%, 1%, 0,5% em determinados produtos para que possa compensar essa perda. E se ela se tornar mais ou menos constante, ele já vai atribuir no preço uma previsão para perdas ocasionais, né? E aí vem um físico. E um físico diz para mim, isso é trabalho. Produto de força por deslocamento. Simples para mim, isso é trabalho. Produto de força por deslocamento. E aí o jurista, dizia Branquinho da Fonseca, que o direito é o último vagão do comboio das mudanças sociais, ele é o último a chegar também e diz para mim, isso é o quê? Quem quer dar uma opinião, o que o jurista vai dizer que aquilo foi? Um furto. Subtração da coisa alheia móvel. E agora eu quero que alguém me dê uma opinião. Quem está certo nesse debate? Quem está errado? Ou ninguém está errado e são perspectivas e pontos de vista? Acho que Quem todos, quer dar? Oi. todos estão certos dentro do seu olhar. Não é verdade, Karina? Todos, na verdade, sob sua perspectiva, estão certos. Todos fizeram um foco diverso para um mesmo problema. Então, classificar juridicamente uma conduta pode ser também uma classificação psicológica dela, e aí os conhecimentos se interpenetram. Por exemplo, quando se fala de homicídio, diz praticado sob violência da emoção. É uma atenuante no homicídio, quando ele é praticado, o que é a violenta emoção? É um conceito que nós buscamos da psicologia. Não é o que é uma emoção violenta, né? Um conceito trazido da psicologia.
Nós falamos, por exemplo, e precisamos frequentemente da economia na interpretação do direito. Existe um chamado direito econômico, uma até jurimetria que mensura os efeitos econômicos e sociais da norma, né? Então, por exemplo, eu estou lendo um livro muito interessante, estou relendo, aliás, um livro muito interessante, eu não sei se ele vai aparecer invertido, certamente, para vocês aqui. The Cost Of rights. of Rights. Isso. The Cost of Rights. O custo dos direitos. Ou seja, todos os direitos têm um custo. Todas as normas jurídicas, elas têm um efeito maléfico. Como, Celso, você vai fazer normas com efeito maléfico? Admitam para mim, comigo, que a lei é um remédio social. Vocês concordam com isso? Que a lei é feita para criar um remédio social? Uma comunidade de santos não precisa de norma jurídica, não é? Quer dizer, eles se comportam por amor, etc, 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 etc. Então, se a lei é um remédio social, vem a segunda premissa. Toda lei social, em sendo remédio, comporta-se como esses remédios, ou seja, em excesso ela é veneno. Ela tem sempre efeitos colaterais. E a discussão que eu ponho para vocês é o seguinte: vocês me apontariam, se quiserem agora ou se quiserem depois, podem dizer qualquer coisa que venha à cabeça, no que a gente chamaria de um top of mind. Ou seja, existe alguma lei que só seja benéfica? Quem quer arriscar aí um palpite? Só para a gente começar a discussão, não precisa ser a resposta. Eu não acredito nem que haja a resposta certa, nem que haja a resposta errada. Só quero que vocês me digam qualquer coisa para a gente começar o debate. Vocês conseguem imaginar ou testar para a gente uma lei que, no ver de vocês, ela é só benéfica? Pensem em alguma coisa aí, eu espero. Artigo 5º da Constituição Brasileira. Como? Quem que está falando? Eu vou pedir que se identifique, porque às vezes aqui é nosso controle. Carina Ribeiro falou de imunidade da pessoa humana. Ah, sim, Karina falou agora de imunidade, de dignidade da pessoa humana. Veja bem, Karina, sem dúvida nenhuma, nós pensamos que a dignidade da pessoa humana, ela só tem como princípio, e eu entendo como um princípio, na verdade é mais difícil de encontrar efeitos colaterais. Mas, por exemplo, qual é o nível de dignidade humana que nós devemos atingir? Se nós ampliarmos o conceito para darmos lazer, habitação em bom estilo, transporte de excelente qualidade, num país pobre como o nosso, nós podemos criar mais miseráveis ainda, quer dizer, alguns aquinhoados, com uma vida digna de ser, e outros na mais profunda indignidade. Então, com uma gestão de recursos, até essa dignidade tem que ser mensurada a um limite. Uma casa, sim, mas será que um carro compõe a dignidade? Um transporte coletivo eficiente, o direito de não ser empurrado nos ônibus, de não ser, na verdade, aqueles ônibus que chegam a ficar ovalados de tanta gente, né? De tanta aglomeração de passageiros. Você trouxe um exemplo muito inteligente, Karina, e um desafio muito bom. Pensar se há limites à dignidade humana. Há limites materiais, não objetivamente num plano ideal, onde todos os recursos sejam fartos, nós temos limites no plano fáctico real,
limites plausíveis. Por exemplo, eu vejo muita gente saudosista dizer assim: o Colégio Central da Bahia era um excelente colégio. O Colégio Severino Vieira era um excelente colégio. Na época em que eles eram excelentes colégios, apenas 20% da população tinha acesso ao ensino médio. Então, era possível manter um colégio com a melhor dignidade, com o melhor respeito aos alunos. Mas a quantos alunos? A 20%. E quando os colégios se abriram para uma gama para atingir hoje a 90% da população, a 80% da população, chegando ao nível médio, você teve que cair o padrão. A questão é de como assegurar, mas essa é uma pergunta, sinceramente, um hard case. É uma questão de difícil explicação, embora, ao meu ver, ela possa ser, digamos, há um princípio da mitigação do conceito da dignidade humana. Ninguém imaginaria, por exemplo, que a dignidade humana deveria gerar palácios, porque seguramente projetaria casebres, não é? Então, essa é, digamos, encontrar-se o que é ser digno, sem o que é ser luxuoso, sem o que é ser inativo, sem o que é ser viver de herança ou de algum tipo de coisa. Alguém mais queria sugerir? Aqui tudo pode ser testado. Diga o nome aí para mim que o áudio... Pedro. O senhor tá me ouvindo Pedro. bem? Tudo bem, Pedro? Eu não vejo sua imagem. Dá para aparecer ou não? Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um minutinho. Se não conseguir, não tem problema. Eu acho que o áudio Acho tá que bom. foi agora que... Foi, Pedro. Tudo bem? Como é que tá Tudo você? bem? Tudo certo, professor. Professor, na verdade, é uma dúvida. O senhor falou sobre a lei como um remédio social, e aí me veio aqui o questionamento se... É porque eu entendi nesse sentido que as leis são mais... estariam buscando corrigir alguma coisa que estivesse errado. E com relação às leis de organização, as leis da administração, como é que elas se encaixariam nesse perfil de remédio social? Veja bem, é bem interessante, Pedro, a sua pergunta. Veja, a própria ideia de uma administração pública, quando na verdade você trabalha uma ideia de que autonomamente nós não podemos conseguir qualquer coisa, se você deixar a livre iniciativa, a administração pública nasce como um modelo interventivo nas nossas vidas. Então, todas as medidas que elas trazem, elas geram algum tipo de restrição, não é? Então, para você fazer administração pública, você tem que tomar um remédio da razoabilidade, não pode expandir suas possibilidades ao limite. Por exemplo, nós limitamos a 60 alunos para que pudéssemos ter um mínimo de participação. Isso é um limite na administração pública. Então, nós estamos remediando uma situação de que não existem professores à vontade, não existe um número de professores, e professores, infelizmente, concluo com Pedro. Então, na administração pública também, as medidas de intervenção e até as medidas de incentivo, elas são remédios para, por exemplo, você gerar emprego. Vamos imaginar, está no Congresso Nacional, embora vetado pelo presidente da República, a chamada Lei de Desoneração das contribuições sociais, e que significa o quê? Isentar de pagamento do INSS aquelas empresas que empregam alto nível de mão de obra, tipo as empresas de call marketing, e assim por diante. Empresas que geram uma farta mão de obra, entendeu o legislador que não devem ser carregadas com o peso do INSS
diferentemente daquelas que têm um alto faturamento, mas que empregam muito poucas pessoas, como, por exemplo, o Google, o Facebook, as chamadas empresas de alta tecnologia, né? Então, você está tentando remediar para equilibrar determinadas situações. Claro que num mundo hipotético, nenhuma empresa gostaria de pagar tributo nenhum, né? E o Milton Friedman, um dos papas da economia liberal, inclusive prêmio Nobel de Economia, chega a dizer o seguinte: o único papel da empresa é dar lucro, os papéis sociais são todos do Estado, né? E é o chamado Papa do liberalismo, né? Os papéis sociais. Então, o Estado vem para remediar esses desmandos da individualidade. Porque, por exemplo, o indivíduo extrativista na Amazônia, ele quer derrubar muitas árvores porque elas vendem como madeira, e madeira dá lucro, e lucro dá dinheiro, e ele põe a conta no banco e o banqueiro agradece, etc, etc. No curto e no médio prazo, a devastação das florestas se revela contra o explorador, inclusive, mas ele não está preocupado principalmente no longo prazo, ele está preocupado essencialmente com o lucro imediato dele. Hoje, por coincidência, e vejam como o direito administrativo é rico, está se reunindo o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. E esse CONAMA foi reduzido a participação da sociedade civil de 96 membros, o que já era um exagero para qualquer conselho decidir, para 24 membros. E, com base nessa redução da sociedade civil, se dá como certa a revogação de uma resolução que protege as matas ciliares do Atlântico para garantir os empreendimentos imobiliários. Então, o remédio que se tinha encontrado era uma resolução estabelecendo uma faixa de pré-mar de 300 metros, e hoje se diz que está tudo certo para ser revogada essa resolução, e aí vamos ter a falta de remédio. Também, se nós colocássemos 1.000 metros, nós inviabilizaríamos os empreendimentos sociais. Esse drama está sendo vivendo na Covid, por exemplo, está sendo vivendo na Covid. A morte da pessoa ou a morte da economia? Quer dizer, quanto, na verdade, para o camelô sem uma assistência financeira adequada, é meio complexo submeter a uma regra de isolamento social. Então, o papel da lei é sempre esse. E ela vai ter, muito boa também sua pergunta, uma dimensão de balizar, de ponderar os ganhos e as perdas que qualquer lei, na verdade, produz. Teve Guilherme, ele citou o artigo 5º, inciso 3º da Constituição. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento degradante. É realmente uma norma com um efeito muito bom. Os exemplos, estou gostando da participação da turma imensamente, né? Porque vocês estão trazendo casos desafiantes, né? Os chamados hard cases, né? Esse questionamento de quem é? De Guilherme, né? Eu não estou te vendo aqui, Guilherme, na minha tela. Aparece o seu nome aqui, você não quer aparecer? Ou você está com dificuldade de conexão? Você me ouve, Guilherme? Guilherme, você me ouve? Ele falou que Eu só escuto sim. está escutando. Mas sim, tá certo. Então, Guilherme, não haverá tratamento, tortura, nem tratamento desumano ou desagradante, ou degradante. Claro, lógico, que essa norma tem milhões e milhões de efeitos benéficos. Mas
Ainda assim, se lançam algumas observações da seguinte forma. Eu não vou dizer quanto à prática do Estado ou quanto à possibilidade do Estado, mas um pai descobre, através de ligações, quem é o sequestrador do seu filho. E consegue chegar até ele, e ele próprio não pede ajuda da polícia, só vai com os amigos. E, por incrível que pareça, mesmo sob domínio do pai da criança sequestrada, o sequestrador se recusa a dizer onde ela está, por medo de que seja delatado por seus comparsas, e ele sabe que se não atender, ou mesmo atendendo, não há nenhuma garantia de vida da criança. E aí ele é impelido a levá-lo até a tortura para que ele revele onde a criança está. Num caso desse, que não é tortura estatal, evidentemente, já houve e o cidadão foi absolvido em legítima defesa de um interesse superior da criança. E nós não podemos considerá-lo nenhum indivíduo perverso, nenhum indivíduo danoso para a sociedade. Ele esteve numa contingência extrema, tentou obter a localização da sua filha, e esse é um caso real, e não conseguia. E aí ele realmente aplicou a tortura e tentou extrair, e extraiu, na verdade, a confissão. Olha, nós vamos continuar com você até que, na verdade, agora os órgãos policiais vão lá e resgatem minha filha. E feito isso, ele entregou à polícia de modo absolutamente normal. Mas é, digamos, um caso desafiante, altamente desafiante, e nós estamos trabalhando, digamos, no limite. Quer dizer, nós estamos trabalhando no limite. Ninguém vai defender a tortura como forma de esclarecimento da verdade, mas vamos imaginar também, e aí é uma outra coisa, que um homem jogou uma bomba que vai explodir numa grande reunião. Tivemos um episódio famoso do Rio Centro, na época da ditadura, onde um militar levou uma bomba, 2 militares levaram uma bomba poderosa para dissolver uma manifestação no Rio de Janeiro, né? E, digo eu, sem medo de errar, felizmente a bomba explodiu no colo deles e não causou danos à multidão. Não é um efeito que nós gostemos, quer dizer, uma amputação que um deles sofreu, mas o dano maior, o dano coletivo de que eles tivessem tempo de explodir essa bomba, talvez tivesse sido muito maior do que o dano pessoal que eles sofreram, né? Então, é um tema instigante e que, na verdade, nos leva a refletir, mas eu acho que não contagia a tese de que nós dissemos que todas as leis têm efeitos colaterais. Alguém mais? Lucas Oliveira falou, professor, e no caso da lei de adoção, não vejo efeito maléfico, pelo menos não aparece. Lucas diz aqui, professor, no caso da lei de adoção, não vejo efeitos maléficos nela, pelo menos não aparentes. Verdade, Lucas, não há efeitos maléficos aparentes. Aparentes. Por quê? Porque, por exemplo, o cuidado que se tem na adoção, nas visitações, às vezes uma adoção leva 3 anos para ocorrer. E então, o que se vai abrir mão? De um processo de investigação ou do tempo razoável para que se consume a adoção, não é? Todo processo de adoção, ele é um substitutivo da educação natural interfamílias, né? Quer dizer, ele, na verdade, se nós tivermos um grande preparo cultural, um grande preparo educacional e, por consequência, uma situação financeira sólida, ou até como antecedente isso, nós não teremos filhos gerados de modo irresponsável, né?
costuma-se dizer que no mês de dezembro, acho eu, 9 meses depois do carnaval, começam a nascer os filhos do careta, né? Os filhos do careta são meninas que, na onda e no embalo do carnaval, fazem sexo sem o receio de engravidar. E aí, frequentemente, abandonam. Então, o ideal seria não se ter, ou se ter em situações muito excepcionais, o remédio da adoção, mas voltar-se ao lar original, né? Ao lar original, onde o aconchego será em qualquer grau maior pelas afinidades biológicas que produzem as afinidades comportamentais, né? Então, uma das queixas, por exemplo, é de que pessoas só são liberadas para adoção aos 5 anos de idade, quando os casais gostariam de recebê-los com meses de nascimento. Alguém mais? Professor? Vamos lá. Quem é? Alexandre. Alexandre, ok, Alexandre, vai lá. Eu acho que, dentro da perspectiva que nós temos, até mesmo da estrutura jurídica, não é possível contemplar uma lei, ou uma decisão, ou, enfim, uma atitude governamental que beneficia a todos, porque cada uma das pessoas tem suas vontades, né? Cada uma das partes tem suas vontades, tem suas exigências, tem suas, às vezes, regalias e, às vezes, necessidades, né? Às vezes a pessoa está ali querendo porque ela quer manter aquela regalia que ela tem, e outra pessoa está do outro lado tentando ter o básico, né? Então, eu acho que a lei nunca vai beneficiar a todos. Mas a questão, ao meu ver, é que a lei pode igualar as circunstâncias, pode trazer mais equidade e reduzir, por exemplo, as situações de necessidade, também reduzindo as situações de regalia, em alguns casos. Não, é verdade, Alexandre. A lei ela deve ter efeitos predominantemente benéficos. Senão, não há razão de ser. Se os efeitos forem predominantemente maléficos, não há razão de ser da lei. Ela é, na verdade, uma imposição autoritária. Então, é que nós dizemos como o remédio deve produzir muito mais efeitos benéficos do que maléficos. Agora, a grande questão é de que, ao você atender, e a dosagem é muito importante, e o legislador não sabe dosar essa coisa, em que dose nós devemos dar determinada proteção, porque ela, na verdade, pode conspirar contra outros direitos ou contra outras prerrogativas. Imaginem, por exemplo, há um país, penso eu, que é a Finlândia, onde a licença maternidade é de 1 ano. Sabe o que aconteceria presumidamente no Brasil se você desse licença maternidade de 1 ano? E lá eles ainda permitem que a mulher escalone mês a mês o que ela queira. Ela faz janeiro e pula fevereiro, porque não tem tanta necessidade, e vai para março. O índice de empregabilidade da mulher cairia. Quer dizer, as pessoas não iam querer empregar mulheres porque iam ter uma mão de obra menos flexível, né? Então, qual o nível de proteção adequado para uma mulher? Essa é a grande questão, você encontrar e ponderar, e aí onde vem a questão foi bem colocada, aí vem a questão do interesse público. Existe mesmo esse interesse público? Mais adiante eu vou dizer a vocês que, pelo menos, não é um interesse superior ao dos outros, nem coisíssima nenhuma. Porque nunca você vai atender ao interesse sequer de uma maioria. Você atende o interesse de um grupo e desatende o interesse de outro. Você atende um determinado segmento. Por exemplo, qual é o interesse público? É cuidar de esgotamento sanitário ou cuidar de internamentos hospitalares? O esgotamento sanitário, a médio prazo, cada $1 gasto em esgotamento sanitário evitam $5 gastos no treinamento da saúde. Então, é um investimento fantástico sobre essa... Mas, diante das premissas e diante das circunstâncias,
o administrador tem que saber dosar muito bem. Esse é um dos temas mais fantásticos para mim, a ponderação nas normas jurídicas e nos atos administrativos. Com certeza, professor. Concordo e reitero o que o senhor disse, mas assim, eu penso que também existe a questão de que a lei ela é um reflexo da sociedade e da cultura que se vive, né? Então, a gente pode pensar que muitas vezes aqui, pelo menos eu vejo na minha realidade, que as pessoas se sentem meio que livres umas das outras, mas no sentido de livre a ponto de não se importar ou de querer o bem para si e sempre o seu acima do outro. Então, eu vejo isso bastante na nossa sociedade. Eu acho que isso se reflete muito numa questão público-administrativa, quando, por exemplo, nós temos agora várias coisas que estão acontecendo com funcionários públicos, desde legistas até outros funcionários, sabe? Até procuradores, etc. E enquanto você não percebe, por exemplo, essa realidade tão gritante no contexto do cenário da política, por exemplo, dos administradores públicos ou até mesmo dos juízes. E nesse sentido, dando esse exemplo de um caso prático, eu acho muito injusto e eu acho que é justamente essa reflexão de o outro querer estar acima daquele que se encontra, às vezes, de uma circunstância similar ou inferior, sabe? Então, eu vejo que a lei, muitas vezes, ela dá liberdade para que as pessoas ajam dessa forma. Alexandre? Perfeito, Alexandre. Eu costumo dizer, inclusive, que normas jurídicas podem ser importadas, desde que passem pela alfândega cultural, ou seja, desde que paguem o tributo à cultura local. Então, muita coisa que pode ser evitada, por exemplo, a compra do voto, eu acho que não precisamos de leis tão punitivas, mas mais educativas. Nós que temos uma educação aprimorada, jamais pensaríamos em vender nossos votos, que seria vender nossos destinos, né? Seria, na verdade, entregar um cheque em branco a um determinado político. Mas as pessoas mais carentes, mais pobres, trocam por uma pintura na casa, por uma dentadura, por um telhado, por algum tipo de coisa. Então, a base educacional é fundamental para a operatividade de um sistema jurídico mais avançado, né? Para a operatividade de um sistema jurídico mais avançado. Por exemplo, na Suécia, quase 100% das pessoas param na faixa independente do horário e independente, obviamente, de policiais ou de agentes do trânsito. Mas observe no Brasil que se não houver os radares, os sensores, etc., etc., as pessoas atravessam na faixa até por segurança mesmo, de não ficarem paradas no meio da rua com medo de assaltos. Eu mesmo vou usar uma expressão mais da faixa de vocês, mas paguei um mico muito grande na Alemanha, porque com os hábitos brasileiros, precisamente em Munique, eu cheguei no hotel e tinha visto um restaurante que eu gostei pelo descritivo do guia e estava a 300 metros do meu hotel, por sorte e coincidência. Mesmo assim, eu, como já eram 11 horas, ele fechava à meia-noite, eu me dirigi à portaria, à recepção, e perguntei ao cidadão, disse, é aqui, tal, tal, tal. Ele disse, sim, dobra em tal lá. E eu, brasileiríssimo, ele disse, pode-se ir a pé até lá? E ele disse, o senhor tem algum problema de locomoção, né? Se o senhor tem algum problema de locomoção, é melhor que nós chamemos um carro especial, e nós temos um carro que vai colocá-lo
E o que eu ia dizer naquela altura? Não, meu medo é de assalto, né? Porque ele sequer entendeu a minha pergunta, né? Meu medo é de ser assaltado sozinho a essa hora, 11 picos da noite, né? E ele achou que eu precisava de uma proteção de um deficiente em locomoção, né? Você veja que é uma questão da cultura, né? Quer dizer, da prática de culturas, né? Então, acho que podemos fixar, como é que estamos de tempo? 9h58, vamos 28. Então, temos aproximadamente uns 20 minutos. Eu acho que os debates foram bem exemplificativos, foram bem úteis. Eu estou gostando, sinceramente, da participação de vocês. Quantos alunos temos hoje? 48. Estamos com um número bem razoável, de 80% de presença, 48 alunos aqui, né? Eu saúdo os que chegaram depois. Estamos falando aí de efeitos colaterais da lei. E é muito importante que nós tenhamos uma ideia clara para que não se fale essa lei é discriminatória, porque o papel da lei é discriminar. Puxa, Celso, você não está sendo radical, não? Não. Eu fico, por exemplo, embravecido, a expressão fora da aula seria outra, né? Com uma regra que diz que só os médicos podem prescrever receita. Ora, mas eu sei que se uma coisa é boa, por que eu não posso prescrever? A lei me discrimina. A lei diz que você vai estudar medicina e vai fazer esse tipo de coisa, e você, na verdade, faz isso. Por que eu não posso ajudar no trânsito botando uma farda ou usando um uniforme e só aqueles admitidos pelo serviço municipal é que podem trabalhar na organização do trânsito? Ela é uma lei discriminatória. É claro, quando é que nós falamos vulgarmente que ela é discriminatória? Quando ela é irracionalmente discriminatória. Quando ela não tem uma razão de ser, quando ela produz um efeito sem causa. Mas o papel da lei é discriminar. O papel da lei é, na verdade, estabelecer distinções, porque o princípio da igualdade é tratar desigualmente aos desiguais e só igualmente aos iguais, né? É tratar desigualmente aos desiguais e igualmente aos iguais. Então, por exemplo, olha, as Olimpíadas ou Paraolimpíadas destinadas a pessoas com deficiência motora, psíquica ou de qualquer ordem, elas são, digamos, uma discriminação. Ah, por que eu sou cadeirante e não posso participar de uma Olimpíada? Não. Ela é feita, na verdade, para lhe dar maior chance de se desenvolver, para lhe dar uma condição melhor. A receita que só o médico pode prescrever é levando em conta os efeitos tóxicos dos remédios, né? Levando em conta os efeitos tóxicos do remédio. Só quem pode ensinar numa universidade é quem tem uma formação superior. É verdade que circulam aí notícias fortes de que uma professora que nem bacharel em Direito era, chegou a coordenadora de um curso jurídico aqui na Bahia, né? Ela está respondendo ao inquérito, etc, etc. Eu vou me poupar de dar nomes, mas para mostrar que há determinadas discriminações na sociedade, ninguém se sinta discriminado porque só pode dirigir a partir dos 18 anos. É porque se entende que essa é a idade da maturidade emocional. Então, em alguns países, por exemplo, você consegue entrar na universidade até com 10 anos de idade, mas não consegue dirigir antes dos 20, independentemente da sua capacidade, porque o equilíbrio emocional, supostamente, ou experimentalmente se mostra, ainda não chegou a essa situação. Mas, às vezes, a discriminação é irracional, é ilógica. Eu tive uma oportunidade, conto isso com muita alegria,
tinha um aluno meu que me procura no final da sala de aula e disse: professor, eu tenho uma sobrinha bailarina e ela já fez, inclusive, participações internacionais e tal, e abriram um edital para o corpo de balé, mas a idade mínima é de 18 anos e ela tem 16. Mas ela já pratica balé desde os 6 anos, então ela já tem 10 anos de prática de balé. E eu aí pesquisei realmente o assunto e vi que o estudo do balé é realmente muito precoce e fiz uma petição fundamentada à Procuradoria e eles, para minha felicidade, deram fizeram uma alteração nesse edital, estabelecendo um limite mínimo de idade de 14 anos, né? Considerando-se a própria peculiaridade da carreira. Então, se uma moça, na verdade, desenvolvia-se, passava nos testes e tinha uma expressão artística adequada para a profissão de bailarina, não havia por que restringir a idade, porque o risco que ela geraria para a comunidade seria muito grande. Então, por exemplo, essa fixação de idades é um fenômeno discriminatório, mas existem as discriminações que têm causa e as discriminações que não têm causa. Aí você diz, discriminação de sexo é proibida. Depende. Celso, você vai admitir que discriminação de sexo é proibida? Eu tenho muito medo de menos de quem não entra e não sai, do que quem entra e depois sai, porque pode pegar a frase no meio e vai dizer que eu estou dizendo que eu defendo toda discriminação de sexo. Eu sou provavelmente um machista, confesso. Não é bem isso, mas eu vou dar a vocês um exemplo onde a discriminação de sexo me parece possível. Você quer agentes de revista em penitenciárias femininas. O que são agentes de revista? São pessoas que apalpam o corpo das outras para verificar se tem drogas, se tem armas, se tem outro tipo de coisa. Então, nada mais constrangedor para as mulheres do que ser tocada por um homem nesse processo de revista que até os dias da tecnologia atual ainda se fazem necessários. Então, se eu abro um concurso dizendo que eu quero para o presídio feminino fiscais que transitem no presídio a qualquer momento apenas do sexo feminino, vocês acham que há uma discriminação irrazoável e ilógica? Algum homem pode dizer, olha, eu quero estar, na verdade, no presídio feminino fazendo revista de mulheres. Então, essa é uma discriminação que, mesmo sendo de sexo, ela, na verdade, é aceita ou é compreendida como uma discriminação racional. Então, por exemplo, o Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um dos administrativistas mais festejados do país, ele diz que eu posso convocar enfermeiros negros. Por quê? Porque uma doença já se verificou para a qual as pessoas de pele negra são imunes. Então, eu vou dar preferência a essas pessoas de pele negra porque não terão um risco de contágio. Então, está explicado porque eu fiz o chamamento para pessoas negras. Isso também pode valer para pessoas brancas, pardas, asiáticas ou outro tipo de coisa. Então, a questão é saber qual é a causa da discriminação e não a discriminação em si mesma, porque é outra questão que eu ponho. Eu disse que toda lei tem efeitos colaterais e agora eu digo que toda lei é discriminatória, que toda lei é discriminatória. Toda lei separa A de B e atribui um efeito C. Toda lei separa A de B e atribui um efeito C. Vocês estão vendo que o transcurso dessa aula, que eu chamo dessas provocações, não depende de país. Eu poderia estar dando essa aula na Inglaterra, na Argentina ou na Namíbia. Elas são, digamos, um pensar do direito dentro da logicidade inerente a essas ferramentas. Porque quando você dominar essas ferramentas,
você vai poder facilmente fazer a tarefa menor, que é a de interpretar as leis. Se os legisladores as fazem, para interpretá-las, pelo menos, é razoavelmente mais simples. Se nós compreendemos os princípios, os fundamentos, digamos, as leis da natureza do direito, para a gente usar uma expressão um tanto rebuscada, né? As leis da natureza do direito, nós, na verdade, compreenderemos melhor todas essas situações. Vamos pensar em que o direito é uma criação cultural, é um produto da cultura, quer dizer, os homens sentem necessidade e se diz que, por exemplo, Robinson Crusoe na ilha não sentia necessidade de norma jurídica porque estava sozinho. Mas quando aparece o Friday, ou sexta-feira, né, ele começa a escravizar o Friday e aí se tornam necessários limites, ou regras, ou imposições, ou acordos, ou normas autopostas, né? E hoje, frequentemente, nós temos normas que não emanam do legislador, mas que são, na verdade, normas convencionadas entre os interessados. Darei só um exemplo disso. O que são normas convencionadas entre os interessados? Existe um órgão chamado CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E esse CONAR é uma entidade privada, formada por emissoras de televisão, representantes de jornais, dos meios de comunicação em geral. É uma entidade totalmente privada, sem nenhuma interferência do governo. Mas se alguém denunciar uma propaganda como machista, como sexista, ou uma propaganda que incentiva determinadas práticas abusivas, etc., etc., o CONAR se reúne e verifica a procedência dessa denúncia contra a propaganda. E se ele acolher a denúncia, embora não haja nenhuma lei que proíba, eu não conheço nenhum caso de emissora que desrespeitou a decisão do CONAR. Vejam que coisa interessante, como você cria a autonormatividade. Ou seja, eles, para evitarem uma censura estatal, eles próprios criam preventivamente um órgão que tem tido índice zero de desacatamento. Ou seja, nenhuma emissora de televisão se arrisca a produzir um comercial, uma publicidade que tenha sido vetada pelo CONAR, né? E, no entanto, o CONAR não está baseado nem criado em lei nenhuma, né? Essa é a questão da autonormatividade. Eu creio que estamos já... Karina tem aqui uma pergunta. Poderia falar sobre a atividade marcada para o dia 8? Boa pergunta, Karina. Vamos adiar e vamos discutir na próxima aula uma data que nos seja adequada a todos nós. Como o curso só começou no dia 21, porque temos aula 7, que foi 7 de setembro, dia 14 eu realmente não pude, então estamos praticamente iniciando o curso. Mas eu tranquilizo a vocês de que não vai ser aquela prova de saber qual é a resposta. Provavelmente será um texto para que vocês analisem, extraiam conclusões sobre eles. Como eu disse, eu não quero memória, eu quero raciocínio. Eu vou dar a palavra para alguém que queira fazer as últimas conclusões, antes de eu me despedir de vocês desse encontro maravilhoso. Estou gostando imensamente do sistema virtual. Acho que vai ser o futuro do ensino em boa parte, não substitui o presencial de forma nenhuma, mas contribui para ampliar público. Outro dia eu fiz uma live com 3.000 pessoas. Onde é que eu ia conseguir, em qualquer auditório, 3.000 pessoas? Nunca. Não é? Então, hoje você pode reunir muitas pessoas nesse sistema. A palavra está franqueada, como se diz nas reuniões. E essa é uma reunião. Não estou ouvindo bem. Flávia? Cláudia. Ok, Cláudia. Você quer aparecer aí na tela ou não? Eu não apareço. Ah? Não preciso falar central, não. Posso falar rapidamente?
E quando eu falo dessas políticas discriminatórias negativas, Seu som está um pouquinho cortado. consegue me ouvir? É com ela lá. O seu som está me chegando aqui um pouquinho cortado. Se você quiser usar o bate-papo, eu te respondo. Qual o chat, então? Eu só queria essas políticas, são as ações políticas afirmativas que geram uma... Conseguem ouvir? Alexandre mencionou. A imagem As leis, às vezes, geram... Ela colocou. Eu falo pelo... Sim. Ela escreveu aqui. Eu As falo ações afirmativas são exemplo claro da discordância que a Alexandre mencionou. Sim, Cláudia. Alô, Cláudia? Você ouviu, professor? Está meio cortada, mas eu vi aqui que saiu, você fez a colocação aqui. As políticas de ações afirmativas são exemplo claro dessa discordância que Alexandre de Moraes mencionou. Sem dúvida nenhuma, as ações afirmativas são discriminações positivas exatamente para contrabalançar as chamadas desigualdades, né? Para contrabalançar as chamadas desigualdades, né? Então, em um dado momento, por exemplo, eu vou dar um caso que esse ainda está meio polemizado, mas vai seguindo, já temos 3 anos. Eu prestei uma consultoria à Universidade Federal do Oeste da Bahia, voluntária, gratuita, ao curso de Direito especificamente. E, na época, a reitora ficou abismada, porque no exame de Enem para o curso de Medicina, praticamente só vieram estudantes do Sul e Sudeste do Brasil, né? E ninguém de Barreiras. Então, qual foi a solução buscada? Dar um bônus extra aos moradores da região, porque o papel da universidade foi ser uma universidade regional. E, com isso, já se conseguiu um índice de 30% dos alunos regionais dentro da Faculdade de Medicina, que é um índice considerado bastante razoável no momento, embora ela ainda atenda 70% do Sul e Sudeste, que é aquinhoado por um maior número de universidades, né? Temos aqui a pergunta de... Agradeço a você, Cláudia, pela sua intervenção. Ela falou. Há uma discordância social quando se trata da aplicação de políticas de ações afirmativas. Fala-se muito em meritocracia para deslegitimar a luta pela igualdade racial. Olha, Cláudia, a questão da meritocracia tem que ser vista em termos, porque algumas pessoas já nascem no que nós chamamos de berço de ouro, e por fruto de uma herança do trabalho dos pais, dos avós, etc., etc., da riqueza dos seus ancestrais, e outras nascem na absoluta pobreza. Então, não se pode travar uma corrida onde alguém já está a 200 metros na frente, a 300 metros na frente. Já pode comprar os livros de que necessita. Por exemplo, quando não tínhamos cota na Faculdade de Direito da UFBA, muitos alunos jamais puseram os pés na biblioteca, porque todos os livros que eram dados, eles podiam comprar, na verdade. Então, a biblioteca era pouco frequentada. E durante muito tempo a biblioteca teve um perfil elitista. Só comprava obras de pesquisa, não comprava manuais, e aí, quando vieram as cotas, a demanda por manuais cresceu. Então, é preciso que não se abandone o mérito, mas que se combata fortemente essa meritocracia que não leva em conta as diferenciações e que não leva em conta a ideia de que o desenvolvimento só podemos conseguir juntos. Ninguém progride sozinho, ninguém se eleva sem que a comunidade toda cresça. Então, sem se ter esse crescimento, acho que é só um pretexto racista essa questão do
do extremismo meritocrático e, repito, não aceito esse extremismo meritocrático, que, na verdade, vai tratar desiguais igualmente. Né? Vai aprofundar só as desigualdades. Né? Nós já temos alguns fenômenos. A internet, por exemplo, quer se queira, quer não, desiguala muitos brasileiros. Põe alguns na frente e põe outros de lado. Né? Aqueles que ainda não têm acesso a uma boa internet ou sequer nenhuma internet. Né? Eu acho que é uma corrida desigual, perfeitamente é uma corrida desigual, e nós, na verdade, é uma corrida já viciada, não é? Essa chamada corrida meritocrática. A palavra continua aberta para vocês. E se não houver quem queira se manifestar, a gente volta na segunda-feira nesse mesmo bate-canal, tá bom? Gente, muito obrigado a vocês todos pela presença e pela paciência que tiveram comigo. Vão se acostumando com o meu jeito rebelde de dar aula, sem esqueminhas, sem outro tipo de coisa, sem artigos para decorar, né? E eu volto a agradecer e dizer que já começo a sentir saudades da próxima aula. Muito obrigado e tenham um bom dia